Futura Veículos, concessionária Toyota em Uberlândia e Patos de Minas. O canal Turbo está no ar e hoje vamos falar sobre segurança no trânsito. Será que existe algum grande vilão que provoca acidentes por aí? E você que tem carteira há muito tempo, sabe dirigir corretamente? Você vê agora no canal Turbo. Olha que lugar tranquilo, mas no trânsito não é bem assim, muitas vezes é a maior confusão. É um motoqueiro que fica costurando no meio dos carros, uma bicicleta que não foi vista, ou um pedestre que resolve atravessar fora da faixa, até mesmo o motorista que não respeita qualquer outro veículo. Isso traz um problema sério quando se trata de segurança no trânsito. E essa é a matéria especial de hoje. Um dos mais vulneráveis quando se fala em trânsito é o motociclista, né, Yara? Isso. Yara, o que você acha do trânsito? Como que é andar aqui em Uberlândia de moto? É muito, assim, constrangedor por tudo que o motoqueiro passa, né? Pela falta de educação dos motoristas, que geralmente não tem, que são os automóveis, né? E a gente está sempre em risco, pondo a vida em risco, porque tanto não tem educação nem o motorista do automóvel quanto o motociclista. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, 'cause I can't ignore it. If this love makes me want. Falar em segurança de trânsito não é fácil. A gente inclusive conversou com algumas pessoas que eu tenho informação já de pedestre, ciclista, que falam que por causa desse tanto de carro que tem aqui, né, Ney? Aumenta um pouquinho aquele cuidado que você tem que ter no trânsito, né, Ney? Positivo. Nós, inclusive a Secretaria de Trânsito, tem uma preocupação nesse sentido, justamente para nós despertarmos em todos os condutores, pedestres, a mudança de comportamento, né? Porque o trânsito ele é muito dinâmico e depende de um conjunto. O poder público, a fiscalização, os condutores, as condições da via pública, né? E esse conjunto, tanto os condutores também fazendo a direção defensiva, fazendo a sua parte, é que nós podemos ter um trânsito com mais segurança, com menos acidentes. Mas não cabe só o condutor ter esse cuidado, né, Ney? O próprio pedestre e o ciclista tem que também prestar atenção no que está acontecendo ao redor dele. Isso, a gente tem até conversado nas nossas palestras, nós temos uma equipe de educação para o trânsito, nós temos um projeto da Transitolândia e nós temos levado essa mensagem para as empresas, faculdades, escolas, iniciativa privada, da importância do pedestre ele mostrar a intenção de, às vezes, atravessar uma faixa de pedestre. Às vezes ele se posiciona, o condutor fica na dúvida e o pedestre, às vezes, está com a intenção de atravessar. Então, ele tem que gesticular, mostrar a sua intenção. A partir do momento que ele perceber que o condutor percebeu a sua intenção e parar o veículo, aí sim, ele pode fazer a transposição com segurança. Então, depende desse conjunto de ações, tanto o condutor quanto o pedestre, então, ter um respeito e estar atento. O trânsito, o mais importante é você dirigir com atenção e os cuidados indispensáveis da segurança no próprio trânsito. Ela fala assim, não, eu que estou certo, e mete a bala ali no trânsito e acaba provocando um acidente. Não é uma questão de estar certo ou errado, né? Isso, é a mudança de comportamento que a gente tem sempre pregado. Acontece isso mesmo, todos os registros de ocorrência em que nós tivemos já no local, presenciando, todos os condutores às vezes, eu estava certo, o sinal estava aberto, estava fechado para mim, não interessa. Então a pessoa tem que fazer uma direção defensiva, não é porque você às vezes imprudentemente atravessa uma faixa de pedestre, eu estou dirigindo com atenção indispensável à segurança do trânsito, eu estou na velocidade compatível da via, que a partir do momento que a engenharia de trânsito ela define uma velocidade para a via, se o condutor estiver andando naquela velocidade, ele tem condição assim, de diminuir a velocidade, acionar o seu sistema de freio e evitar um acidente, independente de estar certo ou não. O importante é que você faça uma direção defensiva e não potencialize o risco de acidentes. Então, a palavra-chave para a segurança no trânsito é direção defensiva, né, Ney? Direção defensiva e atenção. Então, inclusive, é uma infração que ela é prevista no Código de Trânsito Brasileiro, né? Dirigir são os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Respeitar a velocidade estabelecida para a via. E a pessoa, o condutor, tanto o condutor é um conjunto, condutor, pedestre, que antes de nós sermos condutores, todos nós somos pedestres. Então, essa mudança de comportamento, despertar essa importância desse respeito às normas e regulamentações do código, dirigir com atenção, guardar a distância de segurança frontal, lateral,
A maioria dos nossos acidentes que ocorrem no Uberlândia hoje, justamente por não guardar a distância de segurança. Às vezes muda as condições da via pública, ela está molhada, você tem que fazer uma diferenciação defensiva. A partir do momento que a via está molhada, ela está com detrito, você aciona o seu sistema de freio, o seu veículo é projetado. Então a maioria dos acidentes com colisões na traseira são em decorrência dessa falta de atenção e não guardar a distância de segurança. Então uma coisa que eu falo para vocês é que ter mais cuidado com a segurança no trânsito, a direção defensiva não é só um respeito no trânsito, é um respeito à vida dos outros também, né, Ney? É respeito à vida dos outros. Nós, na Secretaria de Trânsito, os agentes da Autoridade de Trânsito, inclusive hoje nós temos uma operação especial que é importante nós salientarmos, que é o respeito às normas e às vagas especiais. Hoje os condutores às vezes param na vaga do idoso, do deficiente, é só por 1 minuto. E esse 1 minuto às vezes é 2 horas mais, deixa o carro o dia todo. Quer dizer, é uma falta de respeito, que a partir do momento que a pessoa tem essa limitação e o poder público definiu essa vaga como especial, quer dizer, uma vaga especial, então é importante que os condutores respeitem essas vagas. A partir do momento que ele respeita, ele está conduzindo com fluidez, com segurança no trânsito. É igual eu te falei, o trânsito é dinâmico, então é um conjunto de ações, então depende de todos. Se todos tiverem essa mudança de comportamento, nós sim podemos mudar o trânsito e fazer um trânsito com mais segurança. E diminuir cada vez mais o número de acidentes aqui. 2014 nós tivemos 8.125 acidentes, e se nós formos considerar a nossa frota existente, que é a tributável, mais a flutuante, que em torno de 450 mil veículos, e nós fazemos uma projeção, nós tivemos uma diminuição nesse número de acidentes. Por quê? Justamente é um trabalho de educação para o trânsito, palestra, mostrando para os motoristas a importância da mudança de comportamento, as intervenções da Secretaria com redutores, travessias elevadas, que às vezes muitas pessoas reclamam, mas às vezes na proximidade de uma escola, onde tem um grande fluxo de veículos, essas intervenções são necessárias. Por quê? Para trazer segurança. Então, todas as nossas intervenções no sistema eletrônico é justamente para isso, para nós trazermos segurança no trânsito, e essas intervenções elas são feitas mediante um trabalho assim, de pesquisa, um planejamento, elas não é feito por acaso. Então a gente tem tido um resultado muito bom, locais onde nós tínhamos um grande índice de acidentes, esses acidentes diminuíram. Então isso para nós é muito gratificante. Assim, a Secretaria de Trânsito, os agentes de trânsito, a administração está contribuindo para um trânsito melhor. Então nós temos que estar atentos 24 horas nessas dinâmicas e nessas mudanças. É uma contribuição que ela vem de todo mundo. Vem da Secretaria, vem do motorista, vem do pedestre, vem do motociclista, vem do ciclista também. Isso tudo para garantir um trânsito muito melhor de se dirigir e com menor número de acidentes. Em março, na Futura, você escolhe taxa zero, preço de nota fiscal de fábrica, IPVA ou acessórios grátis. Hatch X, hatch ou sedã completo, taxa zero, mais R$1.000 em acessórios ou IPVA grátis. A hora de você ter uma Hilux por R$ 93.990 é agora. E mais, Hilux automática 4x4 diesel com preço de nota fiscal de fábrica. Futura, sua concessionária Toyota. Avenida João Naves de Ávila, 4.565, Uberlândia. Avenida Brasil, 732, Patos de Minas. O Canal Turbo está de volta com o tema Segurança no Trânsito. Você acha que isso é responsabilidade só do motorista? Não é bem assim. Ainda falando um pouco sobre segurança no trânsito. Muitas vezes o trânsito ele é inseguro muito mais para o pedestre, que é o caso de Andressa, que só anda com os pés aqui, ela não tem carro e está sempre por aí nas vias transitando a pé, né, Andressa? Isso, sempre a pé. Sempre a pé? Sempre a pé. Seu pé te leva para todos os lugares? Todos os lugares que eu preciso ir. Você que anda tanto a pé assim, Andressa, como que você vê o trânsito? É seguro para você andar aqui ou você tem medo de ser atropelada? Olha, depende. Tem lugar que é muito bem sinalizado, tem farol, faixa, mas tem lugar que não tem, que as pessoas não respeitam. Geralmente quando tem faixa, mas não tem o farol, os carros, motos, eles não respeitam. Então é meio perigoso, mas a gente vai aprendendo, né, a se virar. Meio perigoso assim, porque se você for atropelada, no mínimo é uma perna quebrada. É, bem isso. E você já teve alguma história que você estava andando na rua, chegou uma moto, quase te pegou, você teve que sair? Na verdade já, mas foi... teve vezes que foi por responsabilidade minha, né? Já teve uma vez que eu estava indo para a faculdade, ouvindo música com os 2 foninhos e alto. Eu fui passar por uma rua que não era muito movimentada, não prestei atenção, tinha um carro querendo virar e eu quase fui atropelada, né? E até pedi desculpa, mas já teve vezes, por exemplo, que o carro não deu seta, eu fui atravessar e ele quase me pegou. Ou muitas vezes tem faixa sem o farol
E se é pista dupla, às vezes um carro para você passar e na hora que você vai passar, o outro não para. E Andressa, você vai me contar uma coisa. Você atravessa na faixa sempre? Sempre não. Quando tem faixa com farol, eu tento sempre atravessar, mas às vezes eu quero ir pra lá e só tem a faixa de lá, então eu acabo atravessando quando não tá passando carro. Aí às vezes eu acabo não passando na faixa, só tá muito longe. Nessas horas nem dá pra colocar a culpa no motorista. Não, com certeza. E também é culpa do pedestre. Mas tem muitas vezes aqui nas cidades do interior, tem um problema na faixa de pedestre que as pessoas não param. Quando você vai para as capitais, até que você coloca o pé na faixa, a pessoa para, deixa o pedestre passar, para não ter esse risco com ele ter mais segurança no trânsito. Aqui em Uberlândia tem muito disso, né? Aqui não respeita, é igual eu falei, ali em frente à UFO tem muito estudante passando, os carros não param. É muito engraçado que dentro da UFO, todos os carros param. Aí parece que saiu da UFO e já é totalmente diferente do tratamento com pedestre. Acabou a educação no trânsito. Isso, acabou, eles não param mesmo. Uma amiga minha já foi quase atropelada, ela foi atropelada num domingo, o farol estava fechado e tinha um caminhão parado no passeio, encostado na estacionada, ela foi passar e veio um outro carro e pegou ela. Aí ela felizmente não se machucou, mas ela até falou, olha, o farol estava fechado, ele, mas é domingo! Como se domingo pudesse tudo, né? Domingo não tivesse gente. Acaba a lei de trânsito. Isso. Eles esquecem que a gente também tem que transitar. Então, olha, é um cuidado que, na verdade, o pedestre acaba tendo que tomar pelo motorista. Com certeza, com certeza. Tem que observar todo o tempo. Mototáxi também tem muito de furar sinal, então, principalmente final de semana, rua menos movimentada ou mais, a gente tem que tomar cuidado. Olha, Andressa, então obrigada. E tem muita gente que passa pelas mesmas coisas que a Andressa passa. Porque a gente tem que lembrar que segurança no trânsito não é uma obrigação só do motorista. O próprio pedestre tem que lembrar que ele também é responsável pela própria segurança. Quem anda de carro ou está sempre motorizado, muitas vezes não presta atenção em um outro veículo que anda só sob duas rodas, que é a bicicleta. E a Júlia, ela anda sempre de bicicleta, tem 5 anos que você mora aqui na cidade e você usa esse seu veículo de locomoção, né? Sim, tem 7 anos que eu moro em Uberlândia e 5 que eu decidi usar a bicicleta como meio de transporte. E eu queria saber uma coisa de você, Júlia, porque tem muito esse senso comum de que é perigoso andar de bicicleta aqui na cidade, isso é verdade? Bom, perigoso eu acredito que qualquer meio de transporte possa ser, só que requer bastante atenção e cuidado. Então tem que ter respeito consigo mesmo e com os outros motoristas. Os motoristas muitas vezes não respeitam a bicicleta. Algumas vezes. E é nessa questão que eu acho importante o ciclista se fazer ser visto. Ele ter a pretensão de realmente andar e se mostrar na via para que ele seja visto pelos motoristas e com isso ele ganhe mais respeito. É aquela coisa também, o ciclista ele também tem que dar seta para virar, para fazer uma conversão, né? Sim, é importante, porque ele pode gerar algum acidente se ele não falar para onde que ele quer ir, se ele não sinalizar e mostrar que ele está ali na via também como um meio importante de transporte. Você está falando muito da via, porque eu sei que você trabalha no Fundinho, passa pelo Santa Mônica e não tem ciclovia em todo esse trajeto, né? Sim. Então, eu acho bastante importante falar que o ciclista ele deve andar no meio da via, porque ocorre muitas vezes o ciclista ficar na beirada e o carro fechar ele ou passar muito próximo, isso pode ocasionar algum acidente e o ciclista ficar com esse receio de andar mesmo na cidade. Então é sempre importante andar no meio para ele ser visto, para ele ser notado e respeitado. A segurança no trânsito não cabe só ao motorista. Claro, com certeza, o ciclista é responsável também. O próprio ciclista muitas vezes ele usa de desculpa o fato dele não ter aulas de trânsito para poder dirigir, né? Sim, mas também o fato de nas escolas nas autoescolas, eles não darem essa educação do motorista com respeito ao ciclista. Eles só citam e muitas vezes o motorista não tem noção como que é essa vida do ciclista, como que é o cuidado. Uma outra coisa também que é a falta de respeito com a velocidade das vias, que
o motorista não tem essa noção que se ele passar numa velocidade superior ao limite, ele vai estar pondo em risco o ciclista, passar ali próximo a ele, então isso desestabiliza o ciclista e é perigoso. Bom, você falou muito da alta velocidade do motorista. Eu lembrei de uma situação que, na verdade, muito ciclista comete errado. Eu sei que o motorista ele comete muito mais erros com o ciclista do que o ciclista com o motorista. Mas muitas vezes o ciclista está passando naquele embalo da descida e corta o cruzamento, não importa se o sinal está vermelho. Isso é um problema não só para o ciclista, mas os motoristas e motociclistas também, que fazem muito isso, que é um problema geral do trânsito, né? Vai da consciência de cada um para respeitar o próximo e esse mesmo. Então é uma questão de segurança no trânsito que cabe, novamente eu falo, a segurança no trânsito ela cabe a todo mundo, seja o pedestre, seja o ciclista, o motociclista ou o próprio motorista de caminhão, de ônibus, porque aí você diminui um pouco o número de acidentes que acontecem e o número de mortes que acontecem aqui nas vias de trânsito da cidade. Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the Eu que tenho carteira há muito tempo descobri uma coisa, eu não sei mais dirigir. E você, será que tem muito vício e sabe como é que conduz o volante corretamente? Vamos ver agora. Agora, eu tô aqui com o Marlon, que vai me mostrar todos os erros. Tô morrendo de medo dele me falar que eu não sei dirigir mais, né, Marlon? Olha, depois que você tira a habilitação, acontece que a pessoa relaxa com relação a cumprimento de regras, a algumas maneiras corretas de dirigir, e isso pode afetar na segurança e pode se envolver em acidentes, sim. Igual o salto, que não pode usar de jeito nenhum para dirigir. Primeiro, no questão das mulheres, o salto é um ponto importante, porque ela pode perder o controle dos pedais e, numa situação de emergência, não ter um bom controle ou domínio do veículo. Olha, eu quero ver se eu lembro de alguma coisa da autoescola para poder dar uma disfarçada aqui. Põe ponto morto, abaixa o freio de mão, essa parte ainda eu faço direito. Correto. Vou dar um pouquinho de ré e bora dar uma volta. Pra sair, sai certo? Olha, tem mais algumas dicas boas ali para você sair. Antes de sair, você olhou no retrovisor, mas seria bom que olhasse para fora do veículo para ver o ponto cego do seu retrovisor, que o seu retrovisor não mostrou. Não precisa colocar a cabeça para fora não, mas olhar o outro lado da rua, você pode ser surpreendida. Olha que absurdo, gente, eu já não sei dirigir mais. Sabe sim. Eu percebi também que ao virar a direção, você às vezes pega por dentro. Esse é um vício que os condutores passam a ter. Não é bom não. O ideal é que pegue por fora do volante mesmo e ao fazer as conversões, passar uma mão por cima da outra, porque isso pode confundir depois, pode causar algum problema sim. E uma mania que pode acontecer também que eu percebi é que durante a direção o pé ficou na embreagem. Na parte mecânica, É muita mania. Na parte mecânica isso desgasta o disco de embreagem. Então se não está trocando marchas, então o pé tem que estar fora da embreagem. Vocês estão vendo, né, gente? Ó, espero que vocês não cometam o mesmo erro que eu. Já estou tentando tirar o pé da embreagem para não estragar meu carro. Vou virar aqui à esquerda. Olha, Marlon, e é muita gente que comete esse tipo de erro na rua? Mais alguns erros, como por exemplo, andar constantemente na esquerda da via. Então vamos para a direita. A circulação deve ser feita pela direita, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A esquerda deve ser utilizada para maior velocidade nos casos de ultrapassagem ou virar à esquerda em vias de mão única. Olha, gente, eu aposto que vocês também cometem o mesmo erro que eu, só para andar um pouquinho mais rápido, hein?
A gente tem que tomar um cuidadinho, né? Porque às vezes a gente atrapalha o trânsito por causa disso. Eu já tô me sentindo assim, intimidada. Eu acho que eu vou voltar para outra escola pra aprender a dirigir. Tá um absurdo isso. Já tem o quê? Tem 3 minutos que a gente tá andando, você já deve ter apontado uns 10 vezes. Vira aqui à direita. Ó, quase coloquei a mão de novo por dentro do volante. Que o Marlon já me contou que não pode. É, verdade. Mas a gente tem que sempre tomar essas pequenas atenções, né? A gente acha que a gente faz autoescola só pra tirar carteira. Tem muita gente que é assim. O que você aprende na autoescola é uma base para a sua direção, para a sua carreira como motorista. Essa base, você vai crescer em cima dela, e tem que ser assim mesmo. Você vai pegando experiências. Ali, então, quando você tira a carteira, é o mínimo necessário para você se defender bem no trânsito. Agora, o que acontece é que as pessoas, depois, elas relaxam com as regras, com as normas, e vai virando um relaxo só na direção. Aí que dá acidente, a pessoa não tem direção defensiva também, que é uma coisa importante, né? Isso. Precisamos usar muito direção defensiva. Aquela questão de dirigir para você e para os outros envolve essa questão de uma margem de segurança. Porque se os outros errarem ou você errar, você entra dentro da sua margem. Ah, isso é importante, é uma dica importante, gente, para vocês não cometerem nenhum acidente em trânsito. E sempre manter as 2 mãos no volante, né? Porque a gente vê muito agora com esse mundo de WhatsApp, você recebe uma mensagem, viu ela, isso é muito perigoso, né? Correto. Algumas pessoas acham que falar ao telefone seria o mesmo que falar com o passageiro, mas tem uma diferença enorme. O passageiro está vivenciando a mesma situação que você. Se você se desperceber, ele olha lá o que está acontecendo. Aí você se alerta. Mas a mensagem ou a pessoa no celular não vai estar vivenciando a mesma coisa. Não vai ter esse cuidado que a pessoa teria. Correto. Por favor, faça uma parada ao lado do meio-fio. Aqui? Mas aqui é ônibus. Ah, então tá atenta, né? Aqui eu tô prestando atenção. Ele quase me pegou nessa, ó. Ok. Então pare no próximo aqui agora, por favor. Vamos ver. Olha, você chegou com cuidado ao lado do meio-fio. Porém, despercebeu de uma coisa. O quê? Olhar o retrovisor do meio e da direita com relação à manobra que você ia fazendo. Porque poderia ter vindo ali um ciclista ou um motociclista e você ter fechado ele. Nossa, era mais um acidente que eu ia ter causado. Justamente. Eu acho que eu tô com sorte hoje que eu não causei nenhum acidente, Marlon. As pessoas geralmente elas usam muito o reflexo. Então você está acompanhando o trânsito, você sabia que não tinha ninguém. Mas é bom dar essa confirmada ao parar ao lado do meio-fio ou fazer qualquer manobra. Dá uma olhada em 2 retrovisores, o central e do lado que você vai manobrar. Uma dica com relação a manobras em marcha ré é a hora que você, antes de entrar no veículo, verificar todo ao redor do veículo, seja mesmo na rua ou seja dentro da sua garagem, porque já aconteceu vários acidentes com animais e com pequenas crianças. Tem que tomar muito cuidado, né? Vamos andar Vamos mais? sair daqui? Vamos. Agora você vai dar uma olhada para trás, né? Agora eu vou olhar. Mas eu vou confessar, eu nunca olho. Aquela pressa de sair, eu nunca olho. Numa dessas você pode até colidir com um carro atrás, né? Com falta de atenção. Justamente. E qual que é a dica que você dá para aquela pessoa que tá igual eu, cheia de vício e que tá precisando consertar isso? Olha, é dar um pouquinho mais de atenção naquilo que você está fazendo. Porque o relaxo em relação à direção acontece porque a gente não se cuida, não se policia. Então, se você se policiar um pouco, procurar se atualizar, ou às vezes, se tiver dúvida, procurar um instrutor ou um manual, e se policiar, você vai dirigir bem. Olha, eu adorei essas dicas, Marlon. Foram excelentes. Espero que eu continue tomando um pouco mais de cuidado do que deveria ser. Eu já sei que eu tô do lado errado da via, gente, mas esse vício, um dia eu tiro ele. A ideia é essa, você se policiar. Que aí você vai ativar na sua mente a vontade de fazer o certo e seguro. A dica fica pra você aí de casa também. Vou sinalizar aqui pra parar.
Não vou repetir uma baliza porque a minha baliza já foi sensacional. Já posso dar aula de autoescola, já. Oh, eu sei que eu já ia ter sido reprovada no exame de direção porque eu peguei no meio-fio, gente. Eles não contam pra ninguém. E obrigada, Marlon, pelas dicas aí. E você aí de casa fica de olho nesses vícios que você tem no dia a dia, porque muitas vezes podem ser eles que vão provocar um acidente de trânsito. Não é porque a gente já saiu da autoescola que a gente precisa dirigir errado, viu? O canal Turbo fica por aqui. Eu me despeço de vocês, mas não precisa ficar com saudade. É só acessar canaldagente.com.br e você tem acesso às outras matérias do nosso programa. Futura Veículos, concessionária Toyota em Uberlândia e Patos de Minas.